Continuação, capítulo 2, a separação e a expiação, subtítulo 4, a cura como liberação do medo. Nossa ênfase está agora na cura. O milagre é o meio, a expiação é o princípio e a cura é o resultado. Falar de um milagre de cura é combinar duas ordens de realidade de maneira imprópria. A cura não é um milagre. A expiação ou o milagre final é um remédio e qualquer tipo de cura é um resultado. O tipo de erro a qual é aplicado a expiação é irrelevante. Toda cura é essencialmente liberação do medo. Para compreender isso, tu não podes estar amedrontado. Não compreendes a cura devido ao teu próprio medo. Um passo importante no plano da expiação é desfazer o erro em todos os níveis. A doença ou a mentalidade que não está certa é o resultado da confusão de níveis, porque sempre acarreta a crença em que o que está fora do lugar em um nível pode afetar de maneiras adversas o outro. Nós nos referimos aos milagres como um meio de corrigir a confusão de níveis, pois todos os equívocos têm que ser corrigidos no nível em que ocorre. Só a mente é capaz de errar. O corpo pode agir de forma errada, apenas quando está respondendo a um pensamento equivocado. O corpo não pode criar, e a crença em que possa, um erro fundamental, produz todos os sintomas físicos. A enfermidade física representa uma crença na mágica. Toda a distorção que deu origem à mágica baseia-se na crença, segundo a qual existe uma capacidade criativa na matéria que a mente não pode controlar. Esse erro pode tomar duas formas. Este erro pode tomar duas formas. Pode-se acreditar que a mente pode criar de forma equivocada no corpo, ou que o corpo pode criar de forma equivocada na mente. Quando fica compreendido que a mente, o único nível de criação, não pode criar além de si mesma. Nenhum desses dois tipos de confusão precisa ocorrer. Só a mente pode criar, porque o espírito já foi criado e o corpo é um instrumento de aprendizado para a mente. Os instrumentos de aprendizado não são lições em si mesmos. Seu propósito é meramente facilitar o aprendizado. O pior que um uso faltoso de um instrumento de aprendizado pode fazer é falhar em facilitar o aprendizado. Ele não tem nenhum poder em si mesmo para introduzir erros fatuais de aprendizado. O corpo, se compreendido de forma adequada, compartilha da invulnerabilidade da expiação, no que se refere à defesa de dois gumes. Isso não se dá porque o corpo seja um milagre, mas porque não está inerentemente aberto à interpretação equivocada. O corpo é meramente parte da tua experiência no mundo físico. As capacidades do corpo podem ser, e com frequência são, supervalorizadas. Todavia, é quase impossível negar a sua existência nesse mundo. Aqueles que o fazem estão engajando-se em uma forma de negação particularmente indigna. Aqui o termo indigna subentende apenas que não é necessário proteger a mente negando o que não é mental. Se alguém nega esse aspecto desafortunado do poder da mente, esse alguém está também negando o próprio poder. 4. Todos os meios materiais que aceitas como remédios para enfermidades corporais são reafirmações de princípios mágicos. Esse é o primeiro passo para se acreditar que o corpo faz as suas próprias enfermidades. O segundo passo equivocado é tentar curá-lo através de agentes não criativos. Contudo, não decorre daí que o uso de tais agentes como propósitos corretivos seja um mal. Às vezes, a enfermidade tem um controle que é suficientemente forte sobre a mente para tornar a pessoa temporariamente inacessível à expiação. Neste caso, pode-se ser sábio usar uma abordagem de transigência para com a mente e o corpo, no qual por algum tempo se acredita que a cura venha de alguma coisa de fora.
Isso é assim porque a última coisa que pode ajudar naquele que tem a mente disposta ao que não é certo ou o doente é fazer algo que aumente o seu medo. Esses já estão em um estado debilitado pelo medo. Se não prematuramente expostos a um milagre, podem ser precipitados ao pânico. É provável que isso ocorra quando a percepção invertida induziu a crença em que milagres são assustadores. O valor da expiação não 5. O valor da expiação não está na maneira na qual ela é expressa. De fato, se é usada de forma verdadeira, inevitavelmente vai ser expressada de modo que for mais útil para quem recebe, seja ele qual for. Isto significa que um milagre, para atingir a sua plena eficácia, tem que ser expressado em uma linguagem que aquele que recebe possa compreender sem medo. Isso não significa necessariamente que esse é o mais elevado nível de comunicação do qual ele é capaz. Significa, contudo, que é o nível mais alto de comunicação de qual ele é capaz agora. Todo o objetivo do milagre é elevar o nível da comunicação e não descê-lo por aumentar o medo. 5. Subtítulo 5. A função do trabalhador de milagres. 1. Antes que os trabalhadores de milagres estejam prontos para entender a sua função nesse mundo, é essencial que compreendam inteiramente o medo da liberação. De outro modo, podem inadvertidamente fomentar a crença em que a liberação é aprisionamento, uma crença que já prevalece muito. Essa percepção equivocada surge, por sua vez, da crença em que o dano pode ser limitado ao corpo. Isso acontece em função do medo subreptício, de que a mente pode ferir a si mesma. Nenhum desses erros é significativo, porque as criações equivocadas da mente, na realidade, não existem. Esse reconhecimento é um instrumento de proteção muito melhor do que qualquer forma de confusão de níveis, porque introduz a correção ao nível do erro. É essencial lembrar que só a mente pode criar e que a correção pertence ao nível do pensamento. Ampliando uma declaração anterior, o espírito já é perfeito e, portanto, não requer correção. O corpo não existe, exceto como instrumento de aprendizado para a mente. Esse instrumento de aprendizado não está sujeito a erros próprios porque não pode criar. É óbvio, então, que induzir a mente a desistir de suas criações equivocadas é a única aplicação da capacidade criativa que é verdadeiramente significativa. Mágica 2. Mágica é o uso da mente de forma criativa, porém equivocada, ou não mental. Os medicamentos físicos são formas de encantamentos, mas se tens medo de usar a mente para curar, não deves tentar fazê-lo. O próprio fato de teres medo faz com que tua mente seja vulnerável à criação equivocada. Estás, portanto, propenso a compreender de forma equivocada qualquer cura que possa ocorrer, e como o egocentrismo e o medo usualmente ocorrem juntos, pode ser incapaz de aceitar a fonte real da cura. Nessas condições, é mais seguro para ti apoiar-te temporariamente em instrumentos de cura físicos, porque esses não podem perceber equivocadamente como as tuas próprias criações. Enquanto persistir o teu sentimento de vulnerabilidade, não deves tentar apresentar milagres. 3. Eu já disse que milagres são expressões da mentalidade disposta para o milagre. E essa mentalidade milagrosa significa mentalidade certa. Aquele que tem a mentalidade certa não exalta nem deprecia a mente do trabalhador de milagres, ou a de quem o recebe. Todavia, como uma correção, o milagre não precisa esperar que a mentalidade daquele que recebe esteja disposta para o que é certo. De fato, seu propósito é restaurá-lo à sua mente certa. É essencial, porém, que o trabalhador de milagres esteja em sua mente certa,
mesmo que por um breve período de tempo, ou será incapaz de restabelecer a mentalidade certa em outra pessoa.